Olá, turma, tudo bem? O assunto nosso hoje é um assunto relacionado a finanças, de matemática financeira, juros simples e compostos. Esse assunto aí é conhecido de vocês lá do ensino médio, e aí a gente vai estar revisando. Vamos estudar esses assuntos também no Excel e com a calculadora HP. Nesse momento a gente começa a estudar matemática sempre com Excel e com HP. Porém, eu vou fazer essa segunda aula, a primeira parte da segunda aula, mais voltado para quem quer fazer um concurso, quer aprender a fazer a conta com papel e caneta, vai fazer vestibular, alguma coisa desse tipo. Então, essa é a aula para quem quer de fato aprender a resolver essas continhas na mão. Mas, se você não tem intenção de fazer um concurso, nem vestibular, nem vai fazer nenhuma avaliação e também não quer ficar sofrendo com papel e caneta, né? Se é um sofrimento para você, você vai resolver isso no Excel de forma bem rápida e prática, ou utilizando a calculadora HP12C. Seguimos então. Deixei aqui as minhas redes sociais, olha, que são onde eu posto os vídeos para vocês. O assunto são juros simples e compostos e seguimos em frente então. A aula 1, na aula 1 nós vimos o quê? Nós vimos algumas propriedades de aritmética elementar. Eu não abordei essa questão do sistema de numeração, porque isso é para um curso mais de matemática mesmo. As operações básicas a gente fez porcentagem e regra de 3, certo? A gente resolveu alguns problemas relacionando porcentagem, razão, proporção, grandezas e regra de 3. Essa parte aqui nós vimos com detalhe, mas mais voltado à matemática financeira, ok? Álgebra elementar, vamos falar sobre isso agora nessa aula, porque a gente precisa entender um pouco de álgebra para manipular as formas de juros simples e juros compostos, ok? Seguimos então. Na aula de hoje, aula 2, sistemas de capitalização simples e compostos, nós vamos ver dívidas, investimentos, resgate de tempo, taxa e capital, tabelas de juros simples e compostos no Excel e vamos aprender a fazer essas contas de juros compostos com a HP12C, certo? Isso tanto para capitalização simples como para capitalização composta. Em problemas que envolvem matemática financeira, normalmente nós temos 6 valores relacionados. São 6 variáveis. Que variáveis são essas? O valor presente, que lá no ensino médio nós chamávamos de capital. Valor futuro, que lá no ensino médio a notação era M, de montante. Os juros, que é J mesmo. N, que é o tempo. Tem alguns autores que utilizam o T como tempo, tanto faz. O I, que é a taxa. CF, que chama-se coeficiente de financiamento. Quando você vai fazer contas com papel e caneta, utilizando uma calculadora científica, que não é uma calculadora financeira, você pode utilizar algumas fórmulas de matemática, e fazer essas contas que a gente vai fazer na HP, todas também com a calculadora científica. E o PMT, que são as prestações mensais, ou que você vai pagar, ou que você vai receber, e assim sucessivamente, quando você vai financiar um bem, um automóvel, uma casa. Lembrando que o PV, lá no ensino médio, olha, o PV a gente chamava de capital, que é o valor presente. E no inglês é o contrário, inverte aí. Não é valor presente, valor present em inglês, é present value. Então, a notação da HP, essas duas letras são ao contrário. FV, que nada mais é do que o montante, e talvez em alguns livros vão utilizar, ao invés do N, o T, ok? Acho que é só essa a diferença. O I não muda, todas as notações para a taxa são iguais ao I mesmo. Estou falando isso aqui só para você se familiarizar com a nossa notação, que nós vamos utilizar até por conta da HP, e com a notação que você viu lá no ensino médio, que tem a recordação, certo? A fórmula principal é essa fórmula aqui. O valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais I vezes N. A mesma coisa acontece aqui na fórmula de juros compostos. Porém, esse N que está multiplicando o I aqui, ele sai daqui de dentro do parênteses e vem parar no expoente. E isso faz toda a diferença e vocês vão ver. Essas outras fórmulas todas, olha só, elas saem
dessa fórmula principal, certo? Então, quando eu pego nessa fórmula de juros compostos e isolo esse N aqui, ó, utilizando as fórmulas matemáticas, as ferramentas da matemática, eu vou chegar nessa fórmula aqui. Então, se eu tenho o valor futuro, eu tenho o valor presente, eu tenho a taxa, e eu sei calcular um logaritmo, mesmo que na calculadora, eu consigo encontrar o tempo. Se eu tenho o valor futuro, tenho o tempo e tenho o valor presente, e eu sei extrair uma raiz enésima aqui, eu consigo calcular a taxa, certo? Tendo o valor futuro, o tempo e a taxa, eu consigo calcular o valor presente. Então, vamos analisar o seguinte: quantas variáveis nós temos aqui nessa equação? 1, 2, 3, 4. A mesma coisa acontece com essa equação aqui, olha. 4 variáveis: valor futuro, valor presente, taxa e tempo. Se eu tenho 4 variáveis e uma equação, essa palavra equação sai do sinal de igualdade, certo? O que eu preciso para resolver essa equação? Eu preciso de 3 dessas variáveis. Igual regra de 3. Por que chama-se regra de 3? Porque eu tenho lá 4 valores relacionados no problema e eu preciso de 3 deles para encontrar o quarto valor, certo? Aqui nessa fórmula não é diferente. Nós temos 4 variáveis envolvidas e eu preciso de 3 delas para encontrar a outra variável. Simples assim. Então, no problema que você está resolvendo, esse valor pode estar oculto, ele pode estar escondido ali no problema, certo? Mas tenho que ter. Para resolver um problema, uma equação com 4 variáveis, eu tenho que ter 3 delas. Pode ser que você tenha só 2 e uma relacionada à outra, você também, em alguns casos, consegue resolver. Ok? Então eu não vou fazer essas deduções, pessoal, que não é o nosso objetivo, tá? O importante é que vocês saibam que todas essas outras fórmulas aqui de baixo, olha, elas saem dessa fórmula principal aqui, que é a fórmula de juros simples e compostos. Também não é o nosso objetivo entender, abrir essa fórmula, entender como que ela funciona. Mas é importante que você saiba manipular ela e saiba da onde que saem essas 8, 10 fórmulas aí. É de uma fórmula só, que é essa que eu estou apresentando a vocês. Mais algumas fórmulas que são meio que óbvias, né? O que é o valor futuro de um investimento? O valor futuro é o que você investiu mais os juros. O que é o valor presente? Ou seja, quando você comprou um carro e dividiu em parcelas, se você pegar todas as parcelas que você pagou e retirar o juro, você vai ter o valor do carro à vista. E assim por diante. Investimento de juros simples e compostos não é diferente. Aqui tem mais algumas fórmulas, olha, para juros compostos, e o juro pode ser isolado também. O certo é primeiro parênteses, depois chaves, depois colchetes. A gente faz isso para priorizar as operações que nós queremos fazer naquele momento. Porque se eu deixar sem parênteses, colchetes e chaves, o que acontece? A multiplicação e a divisão, por exemplo, prevalece com relação à soma e à subtração. Então, quando eu quero, ao invés de multiplicar primeiro, somar ou subtrair, eu tenho que pôr um parêntese ali. Que aí eu consigo dar prioridade para aquela certa operação. Mas essa fórmula aqui nada mais é do que os juros isolados. Se você tem o valor presente, tem a taxa e tem o tempo, você consegue calcular o juro que você vai ganhar naquele determinado tempo. Aqui, a fórmula com o valor presente isolado e aqui a mesma fórmula que nós temos aqui para os juros simples e compostos. É claro que o valor futuro é sempre igual ao valor presente mais os juros. Essas duas fórmulas aí, essas 3 fórmulas, elas servem para os 2 sistemas de capitalização sem diferença nenhuma, ok? Aqui nós temos mais um resumo de fórmulas, não tem nada de novo nesse slide. E mais uma vez aqui as variáveis, agora que nós vamos utilizar, nesse caso aqui, dos juros simples e compostos. Aqui nós vamos ter o valor presente, o valor futuro, o tempo e a taxa. Ok? São essas 4 variáveis. Em qualquer problema de juros simples e compostos que você for resolver. E essas 4 variáveis são equacionadas dessa forma para os juros compostos e dessa forma para os juros simples. As outras fórmulas são todas recorrentes da fórmula principal. Ok? E aí, claro que eu já comentei, uma equação com 4 variáveis, nós temos que ter
3 dessas variáveis para encontrar a quarta variável. Ok? E agora, pessoal, vamos pegar um exemplo aqui. Considerar uma dívida no cartão de crédito de R$1.000 que será cobrada com taxa de juros de 10% ao mês. Sabendo que a dívida existe há um ano e não sofreu nenhum abatimento, pergunta-se qual o valor para a quitação da dívida, tanto no sistema de juros compostos como no sistema de juros simples. Como é que a gente vai entender o funcionamento desses sistemas de capitalização? A gente pode, para entender como funciona, construir uma tabela. Para resolver esse problema, bastava eu fazer o seguinte, olha, eu pego aquela fórmula, FV é igual, ou seja, o valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais taxa vezes o tempo. Isso para juros simples. Para juros compostos, o valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. E aí eu vou retirar os dados do problema. Eu pego uma taxa de 10% ao mês, então o I é 10% ao mês. E cuidado aqui, pessoal, que sempre que eu vou resolver um problema de matemática financeira, eu tenho que fazer igual nós fizemos lá na aula 1, tirar esse símbolo de porcentagem. Então eu divido esse 10% por 100, vai dar 0,10. É esse o número que eu vou utilizar para substituir tanto na fórmula de juros compostos como na fórmula de juros simples. Tá ok? Quem é o tempo? O tempo existe há um ano. Olha só, outra coisa importante. Se o tempo é um ano e a taxa está mensal, eu tenho que passar esse um ano para meses também, que eu tenho que estar com a mesma unidade de medida entre a taxa e o tempo, certo? Então, um ano, 12 meses. A dívida era de R$1.000, então esse é o valor presente, PV, R$1.000. E aí eu estou perguntando o quê? Qual é o valor para a quitação da dívida? O valor para a quitação da dívida é o valor futuro. Essa é a pergunta. Observe que se eu tenho 3 dessas variáveis, que é o que está acontecendo aqui, eu tenho a taxa, eu tenho o tempo e eu tenho o valor presente. Então eu substituo, sabendo fazer a conta, utilizando calculadora ou não, você consegue resolver e encontrar o valor futuro sem problema nenhum. Mas nós vamos aqui construir uma tabela para entender mais ou menos o que está acontecendo aí nessa situação. Como que essa situação se comporta mês a mês. Essas tabelas aqui, pessoal, a gente vai construir no Excel. E o Excel vai fazer as continhas para a gente com detalhes, tá ok? Mas o que acontece nos juros simples aqui? A questão é que 10% de R$1.000 é igual a 10 sobre 100 vezes 1.000. Corto o zero aqui, isso aqui vai dar R$100. Então, no período zero, não teve juros nenhum. Porém, no primeiro mês, nos juros simples aqui, a pessoa já vai pagar os juros de R$100. Como o sistema de capitalização nessa primeira tabela é simples, essa pessoa vai pagar R$100 por mês. Então, vai ficar R$100 no primeiro mês, R$100 no segundo mês, R$100 no terceiro, 100 no quarto e assim sucessivamente. Só que observe que aqui no quarto mês, ela já deve. Se ela não pagou a dívida, ela já deve os 1.000 e mais 300. No juros simples, nós não fizemos essa capitalização. Ou seja, ele sempre vai fazer a capitalização em cima dos R$1.000. Por isso que chama-se juros simples. Então, no final, fica fácil de fazer a conta, né? R$100 por mês, no final de 12 meses, ele deve R$1.200 de juros. Já o composto funciona diferente. No primeiro mês, para um período, os dois funcionam perfeitamente iguais. Olha só, em um período, no primeiro período, nos juros compostos também, a dívida é de R$100, ou seja, aqui a pessoa deve 1.100. No segundo período, aqui no caso dos juros compostos, a capitalização vai ser em cima dos 1.000 que ele devia e mais os R$100 que ele não pagou no primeiro mês. Então vai ser 10% de 1.100, que vai dar 110. Ok? Já no terceiro mês, ele deve R$100 no primeiro mês, 110 no segundo mês. 100 mais 110 dá 210.
mais o 1.000 que ele devia inicialmente, então vai ficar 1.210. E nos juros compostos, a capitalização vai ser sobre os 1.210, que vai dar 121. Assim sucessivamente, ok, pessoal? Então lá no final, olha, os juros na capitalização composta vai dar 2.138. Na capitalização simples, 1.200. Observe que nós temos aí um valor quase que o dobro, né? Isso em 12 meses. Se você espichar isso para 10 anos, a diferença vai ser absurda. Por quê? Os juros compostos se comportam como uma função exponencial. Ele cresce assim, olha. E o juros simples se comporta como uma função linear. Ele é uma reta. Mas isso também é um detalhe geométrico dos juros simples e compostos. É uma associação bacana que a gente pode fazer entre juros simples e compostos e as funções que a gente aprende também lá no ensino médio. Função do primeiro grau e função exponencial, certo? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante saber que os juros compostos, ele cresce de forma exponencial, igual ao crescimento de bactérias, igual ao crescimento da população. E o juros simples se comporta de forma linear. Ele cresce igual, por exemplo, o crescimento da produção de alimentos no mundo. Não é exponencial, é linear. Ok? Seguimos então. Nós temos aqui a solução do problema, tanto nos juros simples quanto nos juros compostos. Claro que a gente não precisaria ter construído aquela tabela e tudo mais. Ali é só para quem esqueceu o conceito dos sistemas de capitalização, é importante relembrar. Mas para resolver bastava substituir esses valores aqui nessas fórmulas e aí não vai ter problema nenhum. Você faz a conta, no máximo você vai precisar utilizar uma calculadora científica para fazer essa continha por causa desse expoente. Observe que a notação aqui está na notação do ensino médio. INC para o PV, para o capital, e M para o montante. Sem problema nenhum. É bom vocês se familiarizarem com essas duas notações, que são só formas diferentes de falar a mesma coisa. E aqui a conta feita, para quem tiver dúvida aí, pode conferir sem problema nenhum, certo? Então o montante, o valor final nos juros simples é dos 2.200 e nos juros compostos 3.138,43. Mas nós poderíamos estar considerando essa mesma dívida, essa mesma situação de uma maneira um pouco diferente. Veja bem, considere ainda a dívida de R$1.000, sabendo que o valor para a quitação é de 2.138,41 e a taxa de juros é de 10% ao mês. E agora a pergunta é o seguinte: por quanto tempo essa dívida ficou ocorrendo? Por quanto tempo que eu fiquei devendo? Porque se era 1.000 e agora é 2.138, qual foi o tempo dessa dívida, né? Quanto tempo eu fiquei devendo? E aí a gente pode fazer essa conta também, porque observe que nós temos aqui a variável valor presente, que é R$1.000. Nós temos aqui a taxa, que é de 10%, que equivale a 0,10. Nós temos também o valor futuro, que é de 2.138,41. E nós queremos saber em quanto tempo que essa dívida ficou rolando, ficou acontecendo. E aí, se eu tenho 3 das 4 variáveis, eu resolvo o problema também sem complicações. A fórmula para resolver esse problema nos juros simples é essa, olha, pode ser tanto essa que você utiliza os juros, o capital e a taxa, ou essa outra que você utiliza o montante, o capital e a taxa, tá? Tanto faz uma ou outra. Ou você pode substituir esses dados até mesmo naquela equação principal lá, ó, FV igual a PV que multiplica 1 mais taxa vezes o tempo. Se você substituir esses dados aqui, você também consegue fazer essa conta fazendo as operações matemáticas adequadas, utilizando aí as fórmulas da matemática. E se você substituir aqui também na fórmula de juros compostos, você também consegue efetivar essa conta aí, fazendo os cálculos corretamente, sem problema nenhum. E esse último slide aqui, pessoal, eu vou explicar como chega nessa fórmula aqui. Só para quem tem um pouquinho mais de curiosidade, talvez seja uma fórmula que você tenha um pouco mais de dúvida. Fala, da onde que apareceu esse log, meu Deus do céu? Vamos fazer essa continha rapidinho, só para você relembrar. Isso não tem utilidade para o curso, tá? É só para quem está curioso mesmo. Veja bem, no caso dos juros compostos, né? Que essa fórmula aqui é a fórmula onde o tempo foi isolado nos juros
compostos. Mas a fórmula principal para juros compostos é essa, olha. O valor futuro é igual o valor presente que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. E agora eu quero manipular essa equação para isolar esse n, certo? Eu quero isolar esse n, que aí eu vou chegar nessa fórmula aí do tempo isolado. O que é isolado? É quando a variável n, ela fica sozinha de um lado da equação. Aí a gente fala que a variável está isolada. Olha só, primeira coisa que eu faço aqui, e eu passo ele para o outro lado, se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então eu vou ficar com FV dividido por PV, que é igual a 1 mais I elevado a N. E eu vou aplicar agora uma regra matemática que eu posso aplicar sempre em uma equação, desde que eu aplique dos dois lados da equação. Eu posso somar quaisquer números dos dois lados, eu posso subtrair quaisquer números dos dois lados, eu posso dividir por qualquer número diferente de zero dos dois lados, eu posso multiplicar por qualquer número dos dois lados também, se eu fizer isso dos dois lados da equação, ou seja, no primeiro membro e no segundo membro, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou escrever essa equação lá em cima, mas eu vou inverter os membros, ou seja, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou escrever 1 mais I elevado a N igual a FV dividido por PV. Tem algum problema nisso? Problema nenhum. Se uma coisa é igual a outra, eu posso inverter os dois lados, não preciso mudar o sinal de ninguém. Agora eu vou aplicar um logaritmo aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar log dos dois lados. Então vai ficar log de FV dividido por PV e log de 1 mais I elevado a N. Por que eu fiz isso? Isso é um artifício matemático que me possibilita isolar o N. Como, professor Froza? Dessa forma, olha só. Se eu tenho log de algum logaritmando elevado a um expoente, tem uma propriedade de logaritmo que me garante que esse expoente ele vem multiplicando o log. Então isso pode ser escrito da seguinte forma: N vezes log de 1 mais I, que é igual a log de FV dividido por PV. Posso fazer isso. A matemática me permite usar essa ferramenta. Você vê que o N já ficou melhor, porque ele estava lá no expoente, estava meio complicado de isolar ele. Agora, o que eu faço? Eu pego essa parte toda aqui, ó, que está multiplicando o N, e passo dividindo. Isso vai ficar como? N igual a log de FV dividido por PV, tudo isso dividido por log de 1 mais I, e não elevado a N, porque o N já está isolado. Então nós chegamos aqui na fórmula que desejamos. Isso é só uma curiosidade, tá, pessoal? Não preocupa, esquenta a cabeça com isso não, pelo amor de Deus. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho aí, é isso. É importante que você saiba que juros simples e compostos tem uma formulazinha só cada um, e as outras todas saem dela. Mas se você substituir usando uma calculadora, você não precisa fazer nada disso, ok? E agora nós vamos lá ver como que esses juros simples e compostos se comportam no Excel e como resolver esse tipo de problema na calculadora HP12C. Até a próxima aula. Abraço do Froza.